O Remo pode se tornar líder da Série B hoje, meu irmão. Caso vença o Criciúma, vamos ver o que pode acontecer nesse jogo e o Vila Nova pode entrar no G4 da Série B. Pela primeira vez enfrenta a Chapecoense, vamos ver os favoritos, os desfalques, as escalações, o que a gente pode esperar para esses jogos de hoje na Série B. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, cara. Hoje a gente vai falar de Série B. São os dois jogos que a gente tem para conversar hoje no Brasil, né? A gente tem Criciúma e Remo e nós temos Vila Nova e Chapecoense. Se inscreva no canal, tá? Aqui a gente segue Série B sempre. Hoje a gente vai ter live depois desses jogos aí pra gente trocar ideia também num pós-jogo, né? Então se inscreve, ativa o sininho pra participar dessa live com a gente e pra receber vídeos sobre Série B todos os dias, beleza? A gente vai ver os favoritos pra Criciúma e Remo e pra Vila Nova e Chapecoense. Vamos falar primeiro de Criciúma e Remo, jogo às 19 horas. É um confronto que vale muito para os dois times. Já, meu irmão, estamos na quinta rodada, mas já vale muito para os dois times, tá? O Criciúma, né, que é o dono da casa. Então vamos começar pelo mandante, né? Tá tentando confirmar a sua recuperação na tabela, né? O Criciúma não começou muito bem essa Série B, tá na 14ª colocação, tem só 4 pontos somados, venceu apenas um jogo e tem a chance de emplacar a segunda vitória seguida em casa, né? Passar mais um jogo invicto, né? Ali seria o terceiro jogo de invencibilidade do Criciúma, caso não perca pro Remo hoje. E, cara, somar ponto vai tirar o Criciúma ali daquela zona de desconforto, né? Hoje tá ali 3 pontos de distância da zona do rebaixamento. Dá um salto na tabela, começa a pensar ali mais em G4, começa a olhar para cima, que é o motivo pelo qual esse time foi formado, né? O Criciúma foi formado para brigar por acesso. Teve um início abaixo do esperado nessa Série B, né? E chega bastante pressionado para esse jogo de hoje, tá? Porém, uma estreia deve acontecer hoje. Sassá, contratação aí do Tigre para essa temporada, veio do Amazonas. Ele que é ex-Botafogo, ex-Cruzeiro, teve uma boa passagem pelo Amazonas, já foi apresentado por lá e já se colocou na apresentação à disposição do Zé Ricardo, deve ir para jogo hoje. Não se sabe se como titular ou reserva ainda, né? O fato é que o Popó, né, foi expulso, ele que deu aquela voadora no jogo contra o Novo Horizontino, será desfalque no jogo de hoje. Então, provável escalação do Criciúma deve vir com Cauã Rodrigo, Marcelo Benevenuto, Luciano Castan e Léo Alaba, Trindade Morelli, Juninho, Marcelo Hermes, Diego Gonçalves, e a dúvida é se é Gabriel Novaes ou o Sassá já estreia como titular, já que o Eric tá suspenso, né? Ele não vai poder jogar o Popó. O Remo, rapaziada, o Remo pode ser o novo líder da Série B hoje, pode terminar na liderança da Série B caso vença o Criciúma. Uma simples vitória já coloca o Remo com 11 pontos e dá o salto lá para a primeira posição, porque o Atlético Paranaense já jogou na rodada e perdeu para o Novo Horizontino. Esse foi um bom resultado para o Remo no sentido de brigar por liderança, mas foi um resultado ruim no sentido de brigar por G4, porque o Remo, que estava na 4ª colocação, já entra em campo hoje na 5ª colocação, né? Então já precisa vencer para retornar ao G4 da Série B. Um simples empate já coloca o Remo de volta na 4ª posição, mas não garante o Remo ao fim da rodada no G4. Então por isso que a vitória é tão importante e ainda mais dá moral para o time chegar à ponta da Série B. A gente não sabe se vai terminar a rodada na ponta, mas pelo menos vai dormir nesta sexta-feira na liderança da Série B. O Remo tá muito embalado, cara, tá jogando muito bem. É um dos times mais fortes nesse início de Série B, um dos times mais competitivos. Tá invicto no campeonato, são 2 vitórias e 2 empates, né? E tá ali com 8 pontos na tabela e tem uma das melhores campanhas até aqui nessa Série B. Daniel Paulista, né, técnico do Leão, deve ter o retorno de Caio Vinícius no meio de campo. Então fortalece ainda mais esse meio de campo pegador. O Remo, lembrando que é o time que mais desarma no campeonato. E o Regis talvez seja relacionado para esse jogo também, tá? Talvez. O Alan Rodrigues, esse sim, não vai poder jogar. O lateral tá suspenso, não vai poder jogar o jogo de hoje. Então, Daniel Paulista deve escalar o Remo com Marcelo Rangel, Marcelinho, Reinaldo, Klaus e Sávio, Luan Martins, Caio Vinícius, Jaderson, Janderson, Pedro Rocha e Viseu. Pedro Rocha que anda iluminado, Janderson que tá jogando muito também. E o Viseu que tá devendo um pouco com a bola no pé, mas como eu sempre falo, tá fazendo um bom papel tático, né? Como eu falei, o Remo pode ser líder, já que o Atlético perdeu ontem. Então, vencendo hoje,
termina o dia na ponta, mas o mais importante é, volta ao G4 e se mantém no topo da tabela nesse início de Série B, se mantém brigando pelo acesso, que é a parte mais importante, e pontua, né? Então o Remo vai ter um jogo bastante difícil hoje contra o Criciúma. Por quê? O Criciúma é um dos times que mais tem posse de bola no campeonato, é um dos times que mais trata a bola bem, gosta de girar e sabe enfrentar times que se fecham, né? A gente viu, por exemplo, o Criciúma contra o Operário, o jogo em que o Criciúma perdeu, só não fez o gol por um acaso, né? Porque meteu 2, 3 bolas na trave, produziu bastante para vencer aquele jogo e acabou perdendo. Uma tática que o Operário usou, né, que deu muito certo, foi se fechar e sair no contra-ataque. Esse aí é um dos problemas do Criciúma. O time não tá conseguindo marcar muito bem essa transição em velocidade do adversário e o Remo é talhado para jogar dessa forma, né? O Remo gosta de dar bola para o adversário e se posicionar bem para ter um contra-ataque mortal ali com o Janderson, Pedro Rocha vindo na velocidade de trás para finalizar. Afinal de contas, Pedro Rocha é o artilheiro da Série B com 4 gols e fez bastantes gols dessa forma, já chegando de trás, chapando ou chutando de fora da área, porque a zaga adversária geralmente está preocupada com o Viseu, vem o Pedro Rocha de fora da área e mata. É um jogo então que os dois times vão ter o que querem, né? O Remo vai jogar a bola para o seu adversário e o Criciúma vai ter a posse de bola jogando em casa. Se o Remo recuar demais, vai ser um prato cheio pro Criciúma. Vai dar só Criciúma no jogo e aí bastante improvável que o Remo consiga um resultado positivo. Mas se o Remo jogar atrás, mas marcar alto, né, quando o Criciúma tiver com a saída de bola, teremos um jogo mais emocionante. Para mim, o Criciúma é favorito por conta desse encaixe de táticas dos times, né? Eu acho que o Criciúma vai se sentir confortável em ter a bola e tentar encontrar esses espaços na defesa do Remo. Porém, o Remo tem total condição de vencer essa partida. É um time muito difícil de ser batido. O Criciúma é favorito, beleza? Então, se você vai nesse jogo de hoje ou vai no Oba, no jogo do Vila, cara, já sabe, né? Meu Instagram tá aqui embaixo, o link tá na descrição também. Filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram, me marca que eu vou repostar os seus stories lá direto do estádio, beleza? Todo mundo eu vou repostar. E o outro jogo de hoje é Vila Nova e Chapecoense, né? Às 21 horas. O Vila, que está de volta ao seu estádio, né, reestreou no Uba na rodada passada e jogou muita bola contra o Botafogo, venceu, não tomou conhecimento do seu adversário, chega embaladaço, né, tem aí 3 jogos sem perder o Vila, com 2 vitórias e um empate, depois de ter começado a Série B perdendo pro Curitiba, né, aquele gol de pênalti no finalzinho do Josué. Se o Vila Nova vencer esse jogo, dá um salto ali, termina na 2ª posição. Ele pode ser líder também, o Vila Nova, né? Caso o Remo não vença o seu jogo, o Vila Nova pode ser líder também, né? Da competição hoje, pode ser. Se o Vila Nova vencer e o Remo não vencer, o Vila termina na liderança. Mas, com certeza, vencendo, termina no G4, pelo menos. Então, vai jogar no Oba pensando no topo da tabela e tentar demonstrar força, manter essa invencibilidade no Oba, que já dura mais de um ano em jogos de Série B. É uma equipe com uma defesa muito sólida, né? O Vila Nova é um time muito forte, tomou 3 gols nessa competição. O ataque tem sido bastante eficiente, que tem sido as marcas registradas da equipe do Rafael Lacerda, né? O técnico do Tigrão, né? O Igor Henrique, cara, que fez um dos gols da Chape, do Vila contra o Botafogo, é dúvida para esse jogo de hoje, tá? Ele saiu sentindo naquela partida, talvez não jogue, e aí pro lugar deles entraria ou o Diego Torres ou o João Vieira, mais provável que Diego Torres, né? Mas o Elias, lateral direito, volta de suspensão, ele que fez falta na última partida, um jogador muito importante pro time aí do Vila, que iria com House, Elias, Thiago, Bernardo Chapo, William Formiga, Arilson, aí o Diego Torres, né? Jean Mota, Júnior Todinho, Gabriel Poveda, que tá jogando muito, e o Labandeira. Do lado da Chapecoense, a Chape começou com aquelas 2 derrotas, né? Perdeu para o CRB e perdeu para o Curitiba em casa, mas conseguiu se recuperar, 22 vitórias seguidas, uma sobre o Paysandu, outra sobre o Atlético. Agora tá tentando manter essa boa fase para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento, né? Um pontinho aqui nesse jogo de hoje já é muito importante para a Chape. O Gilmar Dalpozo vai ter um trabalho muito difícil nessa noite, porque ele vai tentar segurar um dos melhores ataques da Série B, que é o do Vila Nova. Mas a Chape tem apresentado uma defesa bastante organizada e tem jogado a bola na frente pro Mário Sérgio tentar resolver. E o cara é um artilheiro nato, né? Tem feito os gols dele, mas, cara, fora de casa o desempenho da Chapecoense tem estado muito abaixo. Apesar de ter vencido o Paysandu, tem só essa vitória nos últimos 5 jogos fora de casa. Então, assim, vai ser bastante difícil para a Chapecoense enfrentar um Vila Nova no Oba, mas
a boa notícia para a torcida da Chape é que Gilmar Dalpozo vai ter pela primeira vez desde o início da Série B força máxima à sua disposição, vai ter todo o elenco à disposição, deve ir com seu time chamado ideal. Para esse jogo de hoje a gente deve ver um Vila Nova tomando iniciativa do jogo, tomando todas as ações do jogo praticamente, e uma Chapecoense tentando espetar ali no contra-ataque, mas o Vila tem conseguido se manter bem. Diferentemente do Criciúma, o Vila tem uma transição defensiva muito boa, né? É um time que é esperto nessas defesas de contra-ataque, tem levado poucos sustos em contra-ataques, e é um time que, com o Poveda, né? Como um jogador que faz bem o pivô, e muda o time, né? Segura a bola ali na frente, faz o time jogar, joga de costas muito bem pro gol, né? Então o Poveda tem feito a diferença, tem feito com que o Vila Nova tenha mais posse de bola no campo de ataque e consiga criar mais jogadas ali. Para mim, o Vila Nova é bastante favorito nesse jogo de hoje. Comenta aqui embaixo os seus favoritos nesses jogos de hoje aí, cara. Para quem você vai torcer, quem você acha que vai vencer, quem você quer que vença. Se inscreva aqui no Torcedorismo mais tarde, tem live, tá? Vai ter live ao final do jogo do Vila Nova pra gente conversar ao vivo sobre os resultados dessa noite. Então, vem participar dessa live comigo, deixa sua curtida nesse vídeo. Até lá, tamo junto, valeu e falou!